não deixe de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Procure meu site, guilhermefreire.net. Então, que símbolos nós vamos falar do Senhor dos Anéis? Tem muita coisa, eu poderia fazer 10.000 aulas, entendeu? Sobre o Senhor dos Anéis, que ainda seriam poucas. Só que eu vou escolher alguns pontos centrais da obra para analisar, fazer uma análise simbólica e tentar elucidar um pouco sobre o eixo principal da obra, né? Então eu vou começar com 3 personagens centrais, que são o Frodo, o Aragorn e o Gandalf. Esses são 3 personagens mais importantes. Frequentemente são eles os protagonistas da história. O Senhor dos Anéis não tem um protagonista único, muito claro em todos os pontos, embora Frodo seja o que empreende a missão mais importante do livro, né? E basicamente aqui, e vejam, é muito importante só uma consideração prévia, duas considerações prévias. Primeiro, Tolkien não gosta de alegorias, então ele acha muita pobreza imaginativa você pegar um personagem e esse personagem ser um signo secreto de alguma outra coisa. O Sauron é o Hitler, ele acha isso uma pobreza tremenda. Ou ele não gosta também no Crônicas de Nárnia quando o Aslan é o Cristo, certo? No entanto, ele tem toda uma maravilhosa exposição sobre o mito, sobre o símbolo, e ele ama simbologia. Por isso que ele, com muita tranquilidade, fala que O Senhor dos Anéis é um trabalho profundamente católico e no primeiro momento não tinha toda essa consciência de uma revisão conscientemente católica. Mas em que sentido? No sentido simbólico. Os símbolos da obra comportam vários significados e esses vários significados têm as consistências internas da realidade e nos permitem um vislumbre da nossa criação primária, certo? Do nosso mundo tal como nós temos, porque ele fala de uma criação primária e uma secundária. Criação secundária é o que? É subcriação. Nós criamos a partir do nosso mundo criado. E essa criação secundária, ela nos permite um vislumbre das realidades mais perfeitas, mais profundas da realidade primária. Um vislumbre, por exemplo, do paradigma, que ele fala porque as obras literárias elas têm uma descida e uma subida. Elas têm um momento trágico e uma redenção posterior, que segue para o Tolkien o paradigma do Cristo, né? Que é aquele que morre na cruz e ressuscita. Então, a catástrofe e a eucatástrofe. Portanto, o mundo imaginativo, quebrando as linhas do materialismo, nos permite um vislumbre desse. Por isso que O Senhor dos Anéis é uma obra profundamente católica, embora seja uma obra de ficção, é um mundo totalmente criado. É assim que ele conecta as coisas. Então, simbolicamente é católico, mas não alegoricamente, e não no sentido de que, sei lá, o Aragorn vai lá se confessar e receber a Eucaristia. Não tem religião do Senhor dos Anéis, é outro tipo de simbologia, né? E aí vem casa com o medievalismo do Tolkien. Na Idade Média era comum esse tipo de uso simbólico que ele conhece muito bem. E também o quanto ele ama as palavras. Tolkien é uma grande figura que ama as palavras. Isso transparece muito no Senhor dos Anéis. Então, feitas essas considerações iniciais, vejam também que o Tolkien escreveu um conto. Eu já gravei um vídeo sobre isso, eu vou gravar um outro ainda, chamado Folha Leaf by Nigel, que é uma espécie de conto autobiográfico que fala a missão dele no Senhor dos Anéis. E naquele conto, o Nigel, que é o pintor, que é o Tolkien, ele é obcecado por pintar cada folha, cada detalhe da obra, que era bem como o Tolkien era. Cada personagem ele gastava horas ali pensando nos nomes, pensando no contexto dele. E o Nigel só consegue pintar algumas folhas, nem mesmo uma folha ele não consegue terminar essa uma folha. Depois o Nigel passa por uma morte no conto e encontra a árvore. Pela graça ele vê a árvore, uma árvore maravilhosa, que é aquilo que ele quis pintar a vida toda. Ou seja, o Senhor dos Anéis é essa pequena folha, essa tentativa de pintar alguma folha dessa árvore que só numa outra vida seria vislumbrada. Então esse tipo de simbolismo que tem presente no Senhor dos Anéis. E isso está presente na obra inteira. Voltando para o que eu tinha falado, Aragorn, Frodo e Gandalf. Os 3 não são o Cristo, novamente, pelo que já foi explicado, mas eles, como Cristo, passam por essa catástrofe ou catástrofe. Passam por uma cruz e uma ressurreição. E eles nos aludem a isso. De que modo?
o Frodo carrega todo o peso do mal, o peso do pecado, literalmente no peito. Ele anda com ele carrega isso, certo? E ele passa por uma verdadeira via crucis, ele sobe um morro, tem que passar por toda a provação, carrega o peso dos outros, tem essa... Por causa da sua humildade, que é um símbolo típico dos hobbits, eles são pequenos, portanto tem um elemento de humildade, simplicidade. Ele é o único que consegue carregar, ele tem uma nobreza própria, um cultivo, um amor pela verdade e um grande espírito desprendido. Então o Frodo consegue carregar esse peso e passa por essa cruz até poder chegar, que a gente vai comentar um pouco sobre isso, porque tem um percalço no meio do caminho, mas até chegar no momento de destruir de fato o pecado. Então ele passa pela catástrofe e a eucatástrofe, a reversão disso, certo? Na verdade, já não é o Cristo, porque quando ele vai destruir o anel, ele falha. Então isso é uma marca do Tolkien, justamente por isso tem um simbolismo cristão tão forte, porque não tem o herói que vai lá e ganha e derrota o mal. O mal, de fato, o Frodo, ele é mais herói quando ele poupa o Gollum, por intermédio do Gandalf, que o Gandalf fala para ele poupar o Gollum, porque o Gollum vai ter de algum modo, no desígnio geral das coisas, ou seja, na providência, ele vai ter o seu papel. E é justamente pelo ato de misericórdia do Frodo em relação ao Gollum, que não tinha nenhuma... Porque o Gollum é aquela criatura que em algum momento ia acabar com a coisa, ia fazer o mal, certo? Mas esse ato de misericórdia no desenho geral das coisas leva à destruição do anel. Então, não é pelo mérito do Frodo que é o cara que carrega isso, então ele não é o Cristo, mas o ato de misericórdia, ele no desígnio geral da providência, permite a destruição do anel, e é muito legal porque o Frodo, o Gollum é a contraparte do Frodo, por isso que o Gollum está toda hora junto com o Frodo. Os três hobbits são simbolicamente um contraparte do outro. É o hobbit que está lutando contra o mal, carregando ele, o outro que está auxiliando aquele que está lutando, então um símbolo muito forte da amizade, do companheirismo, do sacrifício, de todas essas virtudes anexas a isso, que é o Sen. Então o Sen representa esse outro lado. Também mais ainda intensa a parte da simplicidade, mas também, claro, você consegue ser mais simples quando você está tentando carregar um fardo tão grande, por isso esse jogo do Sen e do Frodo é tão interessante. E o Gollum é um hobbit, é o hobbit que se perdeu, o hobbit que se corrompeu. Então ele é como o Frodo, e ele também, como o Frodo, carrega o anel, mas é aquele que, ao invés de carregar o anel para sua destruição, se perdeu no pecado. E aí o Gollum tem simbolicamente, a perdição humana é muito bem representada no Gollum, porque ele é patético, porque ele perde a personalidade dele de tal modo que ele tem nomes contraditórios, ele tem uma esquizofrenia de nomes contraditórios, que é a perda da identidade. E para o Tolkien, a perda do nome é a perda tem muito a ver com a perda da própria alma, né? Você perder a sua alma e perder seu nome. Porque o nome... E aí, por isso que o Senhor dos Anéis tem tantos nomes, porque os nomes têm um significado para o Tolkien maravilhoso. Vejam que quando a gente lê lá no Antigo Testamento e lê vários nomes, a gente acha chato, uma lista de nomes, né? Tem gente que lê lá o Silmarillion e acha chato, fala, por que tantos nomes? O Tolkien está colocando naqueles nomes toda uma carga de significado, e com essa carga vem todo o símbolo relativo àquilo. Como nós não entendemos mais nada de linguagem, daí às vezes a gente acha chato por uma ignorância nossa. Mas tanto esteticamente como simbolicamente, esses nomes todos eles têm um significado. E o resultado que o Tolkien conseguiu construir, por causa do conhecimento linguístico dele maravilhoso, é uma riqueza de significados e de sons, de fonemas maravilhosa, né? Tanto com os idiomas que ele construiu, quanto com o uso da língua inglesa. Então, o Gollum perde a sua identidade, perde inclusive a unidade da sua alma, tem a obsessão pelo anel, que deixa ele pequeno em espírito, né? Então, e ele tem esse desejo de ficar invisível. O pecado tem esse elemento, né? Você quer sumir, você quer desaparecer, viver simplesmente com aquele prazer egoísta fechado em si mesmo. Então, ele é a contraparte do Frodo. Frequentemente, o Frodo anda com um lembrete do que seria a corrupção dele. Isso é muito bonito, a história. Por isso, a subida da Montanha da Perdição, o pecado só pode ser destruído na Montanha da Perdição. Isso tem todo um significado desse que eu estou falando de catástrofe ou catástrofe. Então,
Então, Frodo, no esquema geral das coisas, Cristo, ele tem 3 coisas que se diz de Cristo. Ele é rei, sacerdote e profeta. O Frodo, ele tem esse elemento do Cristo sacerdote. Aquele que carrega o sacrifício, né? E no caso, Cristo carrega o sacrifício que é ele mesmo, para poder trazer de volta a comunhão para as pessoas, o amor, a unidade. Então, Frodo, ele representa essa figura do sacerdote no Senhor dos Anéis, que carrega o sacrifício. Outra figura maravilhosa do Senhor dos Anéis é o próprio Gandalf. O Gandalf é uma figura, um Maiar. E os Maiar, na mitologia, na construção, no Silmarillion, são figuras angélicas, né? Então ele já não é exatamente um homem. Daí que vem essa coisa. A magia no Senhor dos Anéis, Tolkien detesta a magia de tipo gnóstico, aquela de manipulação da natureza. Ele acha isso horrível. Então a magia do Senhor dos Anéis é uma harmonia com a natureza. É a natureza agindo e simplesmente o dito mago deixa a natureza agir por meio dele. Então o Senhor dos Anéis tem muito esse elemento, porque Tolkien é um desses, do gnóstico, que vai manipular a natureza, tudo tal. Então tem uma magia no Senhor dos Anéis, que não é questão de magia branca e negra, não é esse o ponto do Tolkien, certo? Não é essa história de magia boa, magia má, não é nada disso. Na verdade, ele está utilizando o fantástico para passar determinados elementos de harmonia com a natureza. Então, não é nesse ponto que é questão de magia boa, magia má. Ele despreza a gnose mágica de qualquer maneira. Mas o Gandalf, que é essa figura angélica, ele tem, como os magos, essa missão do profeta, do Cristo como profeta. Ele é aquele que anuncia a jornada e dá os ditames dele. O profeta é aquele que fala, olha, é isso que vai acontecer, para que isso se dê, você precisa fazer X e Y, senão vai acontecer tal. É aquele que vai dando o anúncio, que é sábio, que conhece aquilo, as coisas como vão se dar. Então, o Gandalf tem essa missão, ele chama o Bilbo no Hobbit para a jornada, ele chama o Frodo no Senhor dos Anéis para a jornada. Ele, na verdade, chama todo mundo para a jornada, ele está constantemente chamando para a jornada. Ele vai fazer uma espécie de exorcismo do Théoden, né? Tirar realmente o mal. O Wormtongue, que é o nome do Grima, o Wormtongue é a língua do dragão, né? Que literalmente o dragão é símbolo demoníaco tradicional medieval. Então aquela língua venenosa ou cobra também, e, aliás, tem esse símbolo da cobra nos nórdicos, né? Aquela cobra que envenenava, tal, que mata o Thor, né? Então essa coisa de envenenar fica no ouvido, e o Gandalf exorciza isso. Então ele constantemente está chamando os vários personagens para exercer de fato a sua missão, fazer a missão do profeta. E o Gandalf vai passar por uma catástrofe, por uma morte, uma ressurreição. No caso, o Gandalf, ele lutando contra o Balrog, ele passa por uma morte e daí ele ressuscita de uma maneira gloriosa. Então aí tem semelhanças, ele não é o Cristo novamente, mas tem semelhanças com a ressurreição, com o corpo glorioso e assim por diante. Nessa morte e ressurreição do Gandalf, por isso que eles ficam meio assim quando ele aparece depois e tal, como Gandalf o Branco. Então tem essa jornada do Gandalf, essa é uma figura fundamental. E o terceiro é o Aragorn. O Aragorn é o rei, Cristo como rei, né? E aí o Aragorn passa uma vida oculta, como Cristo passou uma vida oculta. Ele passa uma vida se preparando, em silêncio, protegendo as pessoas, protegendo o reino perdido, meio que se preparando para o momento que ele vai reunir as pessoas. E aí o Aragorn tem um símbolo belíssimo nele, porque ele vai casar com os elfos. E quem entende o imaginário dos Senhor dos Anéis vê que essa união do Aragorn com os elfos é a coisa mais pura que você pode encontrar, porque a queda de Númenor, já na queda de Númenor você vê esse elemento de ruptura com os elfos, ou seja, o Aragorn, ele é a restituição de uma aliança que foi perdida de tempos muito passados. Por isso esse amor dele com os elfos é um amor de novo à criação, à ordem, a tudo que é belo, porque os elfos amam o belo, cultivam o belo, a permanência, assim por diante. Então tem todo esse elemento no Aragorn, nesse romance dele com a Arwen, ele porta esse elemento, essa relação dele com o Elrond, né? Ele tem esse elemento que é como os reis medievais que curam as pessoas, ele cura as pessoas também, o Aragorn. Tem uma vida longa, como também se falava miticamente na Idade Média dos reis, então ele tem esses elementos sobre ele do rei medieval. Ele é o que vai trazer a unidade, na verdade, que é o símbolo de Cristo como rei, então isso é